O trauma que se disfarça de personalidade. Esse é o tema do nosso podcast de hoje, Saindo da Escuridão. Muitas pessoas não percebem o quão poderoso são as nossas marcas emocionais, são os nossos traumas. Olá Magali, boa noite, tudo bem? Muitas pessoas não entendem o quão poderosos são essas marcas. E essas marcas que acontecem com a gente na infância, elas são registros que acabam criando a nossa personalidade, a nossa maneira que a gente vê o mundo, a maneira com que nós também lidamos com as coisas do cotidiano em relação aos nossos amigos, nossos parentes e os nossos relacionamentos. Imagina que uma pessoa acredita que ninguém gosta dela, ela acredita que tem aquela mania de perseguição. Essa pessoa, ela provavelmente não consegue ter realmente boas relações com outras pessoas. Por que isso acontece? Porque ela já tem esse pensamento, já tem esse sentimento dentro dela, então automaticamente ela já parece que cria um ímã que repele essas pessoas. Ao invés de atrair, ela acaba repelindo essas pessoas. E isso pode acontecer por quê? Porque quando na infância, imagina que você ouviu, você foi rejeitado pela sua mãe, pelo seu pai, você ouviu que você não fazia nada direito, e você cria na sua mente que os seus pais, aquelas pessoas que deveriam te amar, te cuidar, te respeitar, parece que não te amam. Você cresce e acaba criando essa identidade, essa percepção do mundo. Algo que aconteceu com você lá na infância e você traz para a sua vida até hoje. E às vezes, escuta, essa é interessante, às vezes não precisa nem ser algo que foi dito. Eu vou contar um caso e um exemplo para vocês. Eu conheci uma pessoa que ela tinha essa mania. Ela acreditava que todo mundo, em todo círculo de conversa, parecia que tinha alguém falando dela, alguém falando mal dela. E ela sempre vinha e comentava, mas eles estão falando de mim, fulano está falando de mim, Beltrano está falando de mim. E na maioria das vezes não era verdade isso. Só que essa pessoa acreditava fielmente que isso acontecia, que todo mundo estava falando mal dela, e não era nem falando dela, mas falando mal dela. E quando eu fui entender mais a fundo, eu descobri que essa pessoa ela tinha perdido o pai muito cedo. E como ela perdeu o pai muito cedo, a mãe dessa pessoa acabou sofrendo muito, Ela sofreu muito com a perda do marido. Então, automaticamente, o que aconteceu? Ela não conseguiu ter um vínculo afetivo muito forte quando essa criança precisava, porque essa criança também estava sofrendo, obviamente, por causa da perda do pai. Só que a mãe estava sofrendo tanto que não conseguia também cuidar daquela criança, não conseguia dar o apoio para aquela criança que aquela criança precisava, e ela chorava muito. Foi um momento realmente muito triste, sem dúvida nenhuma. E o que aconteceu? Essa criança, além de ter perdido o pai, na mente dela, ela tinha perdido a mãe também. A mãe dela não gostava dela, a mãe dela não se preocupava com ela, ela não era uma criança importante. Então perceba o quão forte é isso. Essa criança, boa noite Cláudio, essa criança perdeu o pai, a mãe ficou tão profundamente triste que essa criança que precisava desse apoio e não teve, passou a acreditar que o problema era dela. Ela passou a perceber o quê? Primeiro, que ela foi abandonada. Por mais que o pai dela tinha falecido, a criança não percebe isso. Para ela, o pai dela foi abandonado. Boa noite, meu querido. E o que acontece? A mãe dela, como estava nessa depressão profunda, nesse luto profundo, não conseguia cuidar do filho. E então, essa criança, ela teve um buraco emocional muito grande. Primeiro com a perda do pai e depois achando que a mãe não ligava para ela. Porque a mãe estava tão
de um luto tão profundo, tão doloroso, que não percebeu que aquela criança precisava de ajuda. Então, quando essa criança cresceu, o que aconteceu com ela? Ela passou a ter essa mania de perseguição porque ela acreditava que as pessoas não gostavam dela. E todo o ambiente que essa pessoa frequentava, como eu falei, ela já chegava com esse pensamento: as pessoas não gostam de mim. Ou seja, essas marcas emocionais da infância, esse trauma no caso, que essa criança específica passou, ela levou para a vida dela e ela não percebia que ela tinha esse comportamento devido ao que tinha acontecido com ela. Então perceba como as nossas marcas emocionais, os nossos traumas são tão fortes que eles acompanham a gente na vida inteira, quando a gente não ressignifica isso. E nosso amigo Cláudio pode, né, ele sabe o que é ressignificar as coisas, né? Felizmente. E quando você realmente ressignifica esses momentos, você começa a ter uma nova percepção do mundo. Você começa a ter uma nova visão do mundo. Só que além do trauma causar esse efeito que você leva para a sua vida, que esse é um exemplo que eu estou te contando, eu vou te dar outros exemplos para você perceber melhor como que isso funciona. Isso muda você a nível celular. Ou seja, as células do seu corpo também acabam, de uma certa maneira, se modificando. E os nutrientes que você absorve, que as suas células absorvem também, são devido a essas marcas emocionais. De tão profundo que é essas marcas e esses traumas. Porque tudo aquilo que a gente sente, que a gente pensa e sente, isso gera o quê? Uma química dentro do seu corpo. E essa química do seu corpo, quando ela é uma química negativa, ela modifica essas células, e essas células também têm uma dificuldade de absorver determinados nutrientes. Então você não adoece não só mentalmente, mas fisicamente você também começa a adoecer. E quando você começa a adoecer fisicamente, você vai procurar um médico, porque você acha que, né, você está com algum tipo de problema, ou realmente alguns problemas são tão graves que eles fazem você desenvolver um problema praticamente psicológico. E existem vários. Tem gente, a úlcera nervosa, por exemplo, não tem esse nome à toa, é devido a esses altos níveis de estresse. Então eu quero primeiro mostrar para você toda essa parte de como que esses traumas influenciam a sua vida. Outro dia eu fiz um vídeo falando sobre isso. Se você escuta na sua infância que você não faz nada direito, que você não faz nada certo, se você escuta que você não faz nada direito, que você não faz nada certo, que você, né, é uma criança desleixada, o que vai acontecer? Você cresce acreditando que você não é capaz de realizar as coisas. Você não busca ser uma pessoa, desenvolver a tua parte profissional, principalmente, normalmente, a tua parte nas áreas profissionais. Por quê? Porque você já tem uma mensagem gravada que está repetindo no seu cérebro de que você não é boa o suficiente, de que você não consegue, de que você não é capaz, de que você não pode. E essa mensagem, ela fica repetindo e o que acontece? Isso se torna parte da sua personalidade. Quando você começa, boa noite Andrei, tudo bem? Quando você escuta e você coloca isso para dentro de você, de que essas frases que você não é bom, que você não faz nada direito, quando você escuta isso quando você é criança, ela fica registrada e você vai levando isso para a sua vida adulta. Então você não se esforça tanto na sua vida adulta. Por quê? Porque você tem essa marca emocional e essa frase que fica repetindo dentro da sua mente de que você não vai conseguir, de que você não é bom ou boa o suficiente. E isso impede daí de você realmente buscar aquilo que você quer.
Porque quando você tem uma ideia, você tem aquela vontade, não, eu quero fazer alguma coisa, eu vou buscar fazer isso, fazer aquilo. E o primeiro obstáculo que acontece, normalmente você trava. Porque essa voz fica muito mais forte dentro de você. E aí, às vezes, a gente prefere não tentar do que falhar. Por quê? Porque você já tem medo, nós já temos medo de falhar. Então a gente não quer falhar de novo, porque aquilo vai trazer de novo toda aquela lembrança, toda aquela memória, e a gente vai justificar aquilo que disseram para nós lá na infância. Só que existe uma boa notícia, existe uma ótima notícia, que você pode quebrar esse padrão. Você não é o que disseram para você na infância. Você não é o que aconteceu com você. Você está repetindo padrões de pensamentos, comportamentos, porque falaram isso para você ou porque eventos aconteceram na sua vida, como o exemplo que eu coloquei dessa pessoa que tinha perdido o pai, e a mãe entrou num luto profundo e não conseguiu ajudar aquela criança. E aquela criança se sentia abandonada. Entende? Então a gente chega na fase adulta, a gente começa a repetir determinados tipos de padrão que muitas vezes a gente não sabe por que a gente é assim. Você já deve ter ouvido a frase, alguma pessoa fala assim, mas eu sou assim mesmo. Não, você é assim por quê? Porque você abraçou e aceitou esses padrões. E quando a gente aceita alguns tipos de padrões, que são essas vozes, que são essas marcas emocionais, e a gente leva isso para dentro e começa a repetir isso na fase adulta, a gente começa a repetir isso tantas vezes que parece que é difícil de conseguir quebrar esse ciclo, de conseguir se livrar desse paradigma, dessa voz, sabe? E a gente começa a acreditar realmente que a gente não é bom o suficiente, que a gente não vai conseguir, que não é capaz, várias coisas nesse sentido. Mas, como eu falei, existe uma boa notícia, e a boa notícia é que você consegue quebrar sim essas mensagens e quebrar esse ciclo. Porque da mesma maneira que, como eu falei, a nível celular, a gente começa a impedir também que certos nutrientes entrem no nosso corpo e a gente começa a adoecer mesmo. Você pode ter uma vida saudável, você já deve ter ouvido falar de pessoas que tinham uma vida super saudável, se alimentava super bem e daí de repente teve uma doença que ninguém imaginava que aquela pessoa poderia ter. Por quê? Porque a sua fisiologia, a sua química interior, ela está danificando de certa forma ou impedindo as suas células, isso é ciência, as suas células de absorverem determinados tipos de nutrientes que vão deixar você saudável ou bem. Então quando você começa a silenciar, porque não basta apenas ficar repetindo para você coisas positivas, não basta, você tem que silenciar determinadas vozes. E você tem que começar a mudar também a sua química interna. Vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo meu. De quando eu era mais novo e eu realmente não acreditava em mim. Você sabe como que era a minha fisiologia e a maneira como que eu me via? Eu era assim. Eu vivia com a cabeça baixa. Eu não olhava direito para as pessoas. Com o ombro baixo, cabeça baixa. Essa era a minha fisiologia. Quando as pessoas vinham falar comigo, eu respondia, oi, tudo bem? Eu não olhava para o rosto da pessoa, porque eu tinha medo de como aquela pessoa ia me julgar no olhar. Então eu tinha uma fisiologia, e essa minha fisiologia liberava uma química no meu corpo que me deixava para baixo. O medo, nesse sentido, quando esse medo angustiante, ele gera uma química muito poderosa, que é a química do estresse, que você fica naquele sentido. E você sente isso em toda parte do seu corpo. Você começa na sua mente e espalha pelo seu corpo, você treme, você sente um frio na barriga, você começa a suar, né? E o que acontece? Essa era a química que eu tinha. Essa era a minha fisiologia. Por quê? Porque eu acreditava que eu não era bom o suficiente, né? Que eu não ia ser ninguém. E tudo isso aí que eu acreditava fez gerar em mim um comportamento. E esse comportamento, ele também fazia dentro de mim gerar o quê? Uma química e uma maneira como que eu me via no espelho. Quando eu me olhava no espelho, eu me achava feio, eu me achava estranho. Você pode estar me olhando para mim agora e me achar estranho.
mas tudo bem, mas eu não me acho. Eu me achava estranho, eu me achava feio, eu me via completamente distorcido. Por quê? Porque eu, como falei, toda essa química interna fazia com que eu distorcesse aquilo que eu estava vendo. E quando eu comecei a estudar e a buscar como eu poderia desenvolver algo melhor em mim, como eu poderia ser uma pessoa melhor, como eu poderia ser a quem eu gostaria de ser. Porque na minha infância eu também queria conquistar coisas, queria ser um super-herói, queria, sabe, fazer coisas incríveis, ajudar pessoas. Eu sempre fui uma pessoa muito altruísta, que sempre gostei de ajudar as pessoas. Então eu queria fazer isso. Só que para eu fazer isso, eu tinha que ter no mínimo a coragem de olhar para alguém. Eu não podia, ajudar alguém se eu estivesse olhando para o chão, se eu tivesse essa fisiologia, se eu não tivesse o poder, a energia, o conhecimento e a capacidade de ajudar outra pessoa. Então, quando eu comecei a descobrir que sim, que você poderia mudar a sua química interna, começando pela sua fisiologia, começando pela sua linguagem, modificando a sua linguagem interna, porque quando vinha aquela frase dentro da minha cabeça que eu não ia conseguir, eu imediatamente, eu mudava a minha postura e falava não, bati o pé, falava não, eu vou conseguir, eu vou mudar esse padrão. Eu não sou o que aconteceu comigo, eu não preciso ouvir aquelas pessoas que falaram para mim aquelas coisas na minha infância, eu não tenho que ouvir mais essas vozes nunca foram minhas. E eu comecei a repetir para mim padrões, frases e uma fisiologia positiva. Tudo começou aí. Eu mudei minha fisiologia, comecei a falar frases para mim positivas, de que eu ia conseguir sim, de que eu ia superar, de que eu ia evoluir, de que eu ia conquistar ser o ser humano que eu buscava ser. E quando eu comecei a fazer isso, eu comecei a criar frases, porque eu aprendi uma coisa muito interessante que eu já falei para vocês. O ser humano, ele aprende através da repetição. Tudo aquilo que você quer aprender, você precisa repetir várias vezes. Para você aprender uma coisa nova, para você aprender, sei lá, música, um curso, qualquer coisa que você vai fazer, você precisa repetir aquilo várias vezes. Para aprender a escrever, nós tivemos que repetir várias vezes aquelas palavras, aquelas letras, tudo para poder criar um conjunto todo e realmente aprender a escrever. Então é a repetição. Então eu comecei a repetir para mim essas frases de que eu ia conseguir, de que eu ia ser capaz, de que eu era sim bom o suficiente, de que eu era corajoso, de que eu era uma pessoa determinada, mesmo não sendo naquela época. Eu não era nada disso quando eu comecei a fazer isso, mas eu repeti isso para mim várias e várias vezes e mudando a minha fisiologia. Isso aí foi mudando o quê? Mudando a minha química interna. A minha química interna. Então eu comecei a me sentir melhor, mesmo ainda não tendo chegado aonde eu gostaria de chegar. Bom, travou da primeira vez, né? Me falaram ali que travou. Eu espero que agora a gente consiga seguir em frente da melhor maneira. Vamos testar aqui antes rapidinho, porque essa live aqui é bem importante, bem poderosa. Bom, vamos lá. Espero que esteja tudo certo. Tudo certo aí, Cláudio? Dá um alô pra mim, fala se tá tudo bem, se tá travando, se tá me ouvindo bem. Será que tá tudo direitinho? Manda um joinha aí pra mim, Cláudio, se tá tudo certo. Que daí eu vou continuar. Maravilha, maravilha. Bom, então, o que acontece? Você tem esse seu eu poderoso dentro de você que ele quer sair. Ele luta incessantemente para tentar sair. Só que em contrapartida, essa outra personalidade,
que ela é feita dessas marcas emocionais, desses traumas, dessas frases, desses filtros que foram implantados na infância, essa outra personalidade, ela não quer que você se machuque. Ela está tentando te proteger. Só que nesse de tentar te proteger, você se frustra. Por quê? Porque você gostaria realmente muito de agir, de fazer, de buscar aquilo que você gostaria, sem se preocupar com medo, sem se preocupar com o que os outros vão pensar, o que os outros vão dizer, ou até mesmo com aquele medo de fracassar e você daí afirmar aquilo que você ouviu na infância. Então esses medos, essas marcas emocionais faz com que esse outro eu seu, que é um eu puro lá da infância, está conectado com aquela criança boa que queria realmente ter feito algo diferente, queria ter buscado os sonhos que queria, realizado aquilo que desejava. O que acontece? Ela está ali acuada, ela está com medo ali, por quê? Porque toda vez que ela tenta, vem essa outra personalidade ali que foi criada com base em todas essas coisas e fala, não, fica aí, não faz. Ou até mesmo, como eu falei, você tenta fazer, mas chega alguns momentos, se você falha, muitas pessoas que têm esse trauma que se disfarça de personalidade, muitas pessoas paralisam nesse momento. Paralisam nesse momento e falam, não vou, isso aí não vai dar certo. E quantas vezes você já não ouviu isso também de outras pessoas? De amigos, de familiar, isso depois de grande, de família, amigos, familiares, às vezes até a companheira lá repete essa frase para você, mas isso aí não sei se vai dar certo, né? Ou você fala e aquela pessoa já olha com aquela cara de que não vai dar certo. Isso aí o quê? Isso aí são os medos da outra pessoa jogando a mesma coisa. Por quê? Porque muitos de nós, eu posso dizer, uma maioria dos seres humanos ouviu essa frase. Que se você não fizer isso, não vai ser nada na vida. Você não fez mais do que obrigação. Você não faz nada direito. Porque fulano faz melhor do que você. Por que você não faz igual o seu irmãozinho, igual sua irmãzinha, igual não sei quem? E como eu falei, aí essas frases, ela fica no seu subconsciente ali e fica repetindo isso para você. Então a gente acaba tendo medo do fracasso, tem medo de errar, e esse medo de errar, esse medo do fracasso faz com que a gente trave, e aí a gente começa a viver o quê? De uma maneira comum. A gente não explora esse potencial que todos nós, absolutamente todos nós, temos um potencial incrível dentro da gente. Incrível. Eu posso te garantir, eu não sou a única pessoa que passou por isso, de acreditar em mim mesmo, acreditar no meu potencial, me amar, saber que eu posso sim dar os passos que eu quiser, porque eu posso, porque eu acredito. Eu não sou a única pessoa que passou por isso, existem várias pessoas e você também pode passar por isso. O primeiro passo é, como eu disse, é silenciar essa voz. Tenta descobrir de quem que foi essa voz, quem que falava isso para você, que você não ia conseguir, que você não era capaz, qualquer tipo de crença. Às vezes nem foi essa frase que eu repeti, mas existe alguma frase ou alguma palavra que ecoou na sua mente ali, que criou essa personalidade, esse medo de realizar as coisas que você gostaria, esse medo de tentar e fracassar. E aí, quando você descobre quem que é essa pessoa que falou isso para você, às vezes pode ter sido teu pai, tua mãe, professores, eu não sei, mas tente perceber quem que foi essa pessoa que falou isso para você, e você começa a olhar para aquilo ali e fala, isso não é sobre mim. Primeira coisa é você saber que o que foi dito para você não era sobre você. O ser humano, ele tem essa capacidade de repetir padrões. Eu tenho certeza que você já ouviu essa história do macaco lá que foi posto na jaula. Os caras pegaram, colocaram alguns macacos dentro de uma jaula para fazer uma experiência, essa é uma experiência real. Colocaram alguns macacos e em cima de um poste eles colocaram um cacho de banana.
Aí o que aconteceu? O primeiro macaco foi subir para pegar o cacho de uma banana e ele tomou um choque e desceu. Aí foi o segundo, tomou um choque, desceu e, né, chegou um determinado tempo, eles não subiam mais no poste para pegar a banana, porque eles sabiam que ia tomar um choque. E aí o que aconteceu? Eles pegaram e colocaram outros macacos junto com esses macacos que já tinham aprendido esse padrão. E aí, quando os macacos iam querer subir no poste, os outros macacos já puxavam ele e começavam a bater nele. Que era para quê? Para ele não subir, entendeu? Para não tomar um choque, porque eles sabiam que ia tomar um choque. Depois de um tempo, o que eles fizeram? Eles tiraram as bananas, mantiveram o poste e colocaram um terceiro grupo de macacos. Esse terceiro grupo de macacos só queria subir no poste. E os macacos que apanharam sem saber, tipo, por que estavam apanhando, foram lá e bateram nos outros macacos. E assim foi repetindo essa história. Por quê? Porque esse padrão de comportamento foi registrado nesses primatas. E quando esse padrão de comportamento foi registrado nesses primatas, eles estavam fazendo a mesma coisa, mesmo sem saber. Daí aquela frase, macaco vê, macaco faz. Entende? Então essa experiência, ela mostra como a gente repete padrões da nossa infância. A gente repete padrões invisíveis. Não são padrões que a gente sabe, que a gente tem consciência. São padrões invisíveis. Eles estão lá e a gente às vezes não sabe por que a gente repete esse comportamento. E é por causa disso. Porque essas pessoas, os nossos cuidadores, os nossos pais, as pessoas lá da nossa infância, elas aprenderam esses padrões. E elas estavam repetindo esses padrões com a gente. E a gente daí cresce e repete o mesmo padrão. Percebe? Só que você pode sim quebrar isso aí. E como eu falei, o primeiro passo é bloquear. Quando vier um pensamento de que você não é capaz, imagina o seguinte, imagina você pegar esse pensamento se materializando em um papel. E ele está escrito ali naquele papel. Tenta fazer isso, tenta fazer esse exercício que é bem interessante. Imagina aquela frase veio, eu não posso, eu não consigo, eu não sou capaz. Imagina aquilo ali se materializando na tua mão, como se fosse um papel, alguma coisa. Sim, isso vem de geração em geração, é exatamente isso. E você materializa esse papel com aquela frase de que você não pode, que você não consegue, você amassa. Imagina você amassando aquilo ali e você jogando fora. E aí você escreve, pega uma folha e escreve. Escreve mesmo, porque isso é poderoso. Escreve. Eu sou capaz. Eu sou forte. Eu sou determinada. Eu posso conquistar o que eu quiser. O que você quiser. Escreva a frase que faz sentido para você. Escreva essas frases com força, com vontade, mudando a sua fisiologia, mudando a tua maneira, a tua química interna. E quando você escrever essas frases para você, pega essa frase e trata ela com amor, trata ela com carinho. Guarda ela com você, guarda no teu bolso, na tua bolsa, aonde você quiser, na tua carteira. E tenha essas frases com você. E toda vez que você duvidar de você, você pega, desembrulha esse papel e leia aquilo ali com convicção para você. Isso aí é o que? Ele faz essa modificação química dentro de você. Modifica você quimicamente e a nível celular. Porque quando você começa a acreditar, quando você começa a colocar... Pois é, isso, Cláudio, eu não ia... o Cláudio escreveu aqui que ouviu muito, isso que não ia ser ninguém. Eu ouvi a minha infância inteira, isso aí. A minha infância inteira eu ouvi isso aí. E como eu falei, nós não somos e não temos que repetir padrões de pessoas que falaram isso pra gente, por causa disso que eu disse. E aí escreva, como eu falei, faça esse exercício de escrever ali essas coisas positivas para você. E toda vez que você duvidar, abre esse papel e levanta o peito, levanta a cabeça, leia isso aí com convicção e repita isso para você. Mas Rafa, eu tava indo psicóloga e ela disse que eu tenho uma coisa que eu coloquei na minha cabeça e eu não tinha pensado isso, eu não tinha passado isso na infância.
Às vezes, se você não passou, se você colocou algo na sua cabeça que você talvez não tenha passado na sua infância, ou tá no subconsciente, o que acontece? Tem coisas da nossa infância que às vezes a gente não lembra. Eu, nos meus atendimentos, não foi nenhuma nem duas vezes, nos meus atendimentos, quando você acessa o subconsciente, porque quando você está num diálogo, como eu aqui com vocês, às vezes a gente não consegue acessar informações do subconsciente tão poderosas. Então, quando você faz um exercício, tem um exercício que eu pratico com quase todos os meus pacientes, que ele se chama linha do tempo. Você pega e fecha os olhos e imagina você voltando até voltando no começo da sua vida, e você vem para frente. Para quê? Para que você consiga, dentro dessa linha do tempo, acessar o seu subconsciente. Porque existe uma informação que é a informação superficial. A informação superficial, ela está entre o neocórtex e a parte do sistema límbico. Essa é a informação superficial que muitos de nós temos. Então, muitas vezes a gente está conversando e a gente não acessa esse subconsciente de uma maneira tão poderosa. Quando você consegue acessar esse subconsciente, e aí, através da hipnoterapia, da PNL, né, que são metodologias que eu utilizo também, que funcionam muito bem, você consegue acessar lembranças e informações que você não lembrava. Isso aí já aconteceu comigo várias vezes, de pacientes meus falavam assim, nossa, eu nem lembrava que aquilo ali tinha acontecido. Então algumas informações, elas estão no subconsciente. A gente não consegue verbalizar e não consegue trazer ela pro nosso consciente. Por quê? Porque a gente sim precisa fazer como se fosse essa regressão interna, né? Voltar ali no tempo para poder resgatar e entender aonde que está essa informação, aonde que está, porque não é só do que a gente vê, ouve, mas do que a gente absorve do ambiente. Porque a gente também aprende através do que a gente absorve do ambiente. Nós somos seres humanos que somos completamente energéticos. Então essa energia, a gente consegue captar a energia do ambiente. Quando a gente chega num lugar que o clima está ruim, ninguém precisa dizer nada, a gente já sente. Então tem também essa maneira da gente captar as informações. Então existem várias maneiras ali, e aí teria que realmente, nesse caso, Josi, fazer algum trabalho nesse sentido. Se você quiser, a gente pode marcar e fazer esse trabalho de hipnoterapia para tentar localizar qual que é esse evento específico, ou essa frase, essas questões, que fica muito mais fácil daí de você conseguir entender e descobrir da onde que vem determinados gatilhos. Porque, como eu estava falando, não são coisas que a gente pensa. A gente não age, não chega na fase adulta e pensa, tipo, na nossa infância, e daí fala assim, eu tô agindo assim por causa da minha infância. Não, a gente criou uma personalidade através desses filtros de percepção, através desses eventos que aconteceram na nossa vida, a gente cria uma personalidade. A gente cria uma maneira de ser, uma maneira de ver o mundo. E o que acontece? Isso aí é o que molda quem nós somos hoje. Então você pode sim quebrar esses paradigmas, que é o que eu estou falando para vocês agora nesse sentido. Primeiro, de silenciar essas vozes e de começar a colocar ferramentas para o seu cotidiano, para que você eleve a sua autoestima, o seu amor próprio, eleve realmente esse ser maravilhoso dentro de você que quer sair ali, mas como eu falei, existe esse conflito interno. E quando você aflora, é como se você fosse alimentando toda essa parte positiva ao ponto dela se tornar tão forte, tão poderosa, que ela começa a combater, aí ela tem forças para lutar contra a parte negativa. Boa noite, Gê. Então, é essa dualidade. É o bem e o mal, como se fosse o bem e o mal. Aquelas coisas que você ouviu na tua infância, elas fizeram você chegar e criar a personalidade que você tem hoje. E aí tem essa sua outra personalidade, que é o seu eu verdadeiro, com a sua essência de ser humano,
de que você nasceu com ela e que de alguma maneira foi bloqueada por essas marcas emocionais, esse seu eu verdadeiro, ele vive aí dentro de você. E ele tá em constante briga com essa outra parte, né? Que é essa personalidade que a gente acaba desenvolvendo através do que falaram, do que a gente viveu, de traumas, marcas emocionais, ambiente, tudo. Porque o nosso ambiente, como eu falei, ele também ele gera um impacto emocional na gente muito forte. Eu nasci numa família muito pobre e aquilo para mim era terrível, entende? Então quando você chega na fase adulta, você tem essa dualidade, você tem essa briga interna, essa luta interna. E a gente acaba alimentando tanto essa parte negativa, que o que acontece? A gente acaba aceitando ela. A gente aceita isso como verdade. Nossa, mandou uma mensagem, eu não consegui ver ali. Mas o que acontece? Quando você começa a alimentar esse seu eu ali dentro de você, que você sente, que é aquilo que você gostaria de ser, aquela tua essência que está ali dentro de você. Quando você começa a alimentar ela, o que acontece? Ela começa a ficar forte. Ela começa a criar peso, sabe? E aí é onde você começa realmente a tua batalha, porque daí você consegue bater de frente. Essa outra parte, ela nunca se elimina. Não é que e ela serve também para te ajudar, de certa forma. Por quê? Porque você precisa lembrar. Tem certos momentos que você precisa lembrar quem você é e silenciar, botar ela de volta, essa outra parte no lugar dela. Mas muitos de nós acabam abraçando essa parte dessa personalidade implantada. E a gente acaba vivendo dessa maneira e muitos, infelizmente, acabam morrendo assim. Uma coisa que eu ouvia muito na minha infância, das pessoas mais velhas, eles falavam assim para mim: olha, quando você crescer, faça aquilo que você ama, faça aquilo que você gosta, porque o tempo passa muito rápido. Hoje, eu olho para trás e vejo quantas coisas que eu não fiz que eu queria fazer. E por que você acha que essas pessoas falavam isso para mim? Porque elas viveram o que foi implantado nela. Elas não viveram o que elas queriam. Isso é triste. É triste você chegar numa fase da sua vida e ver que você desperdiçou ela inteira por causa de pessoas que deveriam te cuidar, que deveriam te incentivar, que deveriam ter te amado, que deveriam ter te elevado, deveriam realmente ter cuidado da tua autoestima, da tua força de vontade, e falar: sim, você consegue, vai lá, você pode, e se você cair, eu tô aqui para te ajudar, não se preocupe, o seu esforço é válido. A gente não teve essa educação. Então a gente passa a repetir essas coisas. Só que você agora tem a responsabilidade de mudar isso. Porque você cresceu. E você deve dar ouvidos a essa sua essência interna. Você deve dar ouvidos à sua essência interna. Oi, Gui, boa noite. Porque quando você dá ouvidos a essa essência interna, e não só dá ouvidos, boa noite, meu irmão, mas começa a puxar ela para cima e alimentar essa parte positiva, essa sua essência verdadeira, quando você começa a fazer isso, você se torna um ser tão puro, você torna um ser tão poderoso e você passa a distribuir isso para as outras pessoas, para os seus amigos, para os seus filhos, para as pessoas que você ama, para as pessoas que estão à sua volta. Você contagia as outras pessoas com a sua essência, porque muitas pessoas vivem uma máscara. Vivem numa máscara. No trabalho eu uso essa aqui. No meu relacionamento eu uso essa. Não sei aonde eu uso essa. Sabe? A gente parece que vai usando tantas máscaras no decorrer da vida que a gente chega um momento que não sabe mais quem que é. A gente se perde nesse meio do caminho. Mas quando você tira a máscara, olha para esse seu eu de essência que você sente, porque eu sei que você sente dentro de você esse seu eu de essência, e você começa a dar força para ele, alimentar esse seu eu, alimentar e dar essa força poderosa para ele que ele precisa. Você passa a acreditar nele, fala para ele: não, vamos lá, você consegue. Sai daí, você faz o quê?
como eu falei, você muda a sua química. Você começa a liberar neurotransmissores poderosíssimos da felicidade, da alegria, do bem-estar. Você começa a ser uma pessoa positiva. Se você era uma pessoa negativa, você passa a ser uma pessoa positiva. Se você era uma pessoa que você não acreditava em você, você começa a acreditar em você e tudo isso começa a mudar. E o fato disso começar a mudar quimicamente, a princípio, em algumas semanas, ele começa a te mudar a nível celular, como eu disse. E quando você está bem, quando as suas células estão bem, olha só que interessante. Antes as suas células, mesmo você sendo uma pessoa saudável, as suas células não absorviam a quantidade de nutrientes que ela precisava. Por quê? Porque a sua mente e o seu comportamento e o seu sentimento não permitiam que ela fizesse isso. Agora, quando você começa a fazer isso dessa maneira, as suas células começam a absorver os nutrientes que você precisa. E aí vem aquela questão da autocura, que não é só mental, mas é física. E você sente isso no seu corpo inteiro. Você se sente mais saudável, você se sente melhor, você se sente mais forte, você se sente mais vivo. Então, você não é o que disseram para você. Os eventos da sua vida não tem que moldar você. Por pior que tenha acontecido com você, como o Cláudio falou ali, né, que eu ouvia que não ia ser ninguém, eu também ouvi isso. A gente não precisa dar ouvidos para isso. A gente não precisa mais ouvir esse sentido. Linda. Na psicologia sistêmica, quantos mais papéis você tem, é melhor. Mas você saber quando precisa ser, saber dividir, ou seja, estar bem em receber as melhores coisas de cada lugar. Exatamente. Saber receber as melhores coisas de cada lugar. E na minha concepção, esse lugar é o que você sente dentro de você. E que você absorve das pessoas que levam esse bem para você. Porque em todo lugar, em todo ambiente, tem coisas maravilhosas e incríveis para você absorver. Maravilhosas e incríveis. Só que perceba uma coisa, essa química negativa acaba atraindo pessoas negativas. E quando você muda a tua química para essa positiva, você começa a atrair pessoas positivas. E essas pessoas começam a te ajudar, começam a te apoiar, começam a te elevar. Eu, como tinha essa questão ali, na minha infância e na minha adolescência, eu tinha péssimos amigos. E eu vejo hoje, inclusive você, Gui. O Gui é um amigo meu, psicólogo incrível, maravilhoso. Trabalha com crianças autistas, né? Tá aqui participando junto com a gente. É um ser humano maravilhoso. E você conhece pessoas maravilhosas, porque essa energia, essa conexão vem disso, daquilo que você leva para dentro de você. Então alimente esse seu lado, essa sua essência. Lembra daquela criança que tinha aqueles sonhos, aquelas coisas? Cara, dá a mão para ela, puxa ela para cima, resgata ela. Você pode salvar essa criança. Não espere que outras pessoas salvem você. Você tem que salvar você mesmo. Eu evito sair porque parece que não me encaixa em lugar nenhum. Eu sei como você se sente. Eu já me senti assim. E é justamente por causa disso, porque a gente passa a acreditar que a gente não é bom, que a gente não se encaixa. O que vão dizer de mim? O que vão pensar de mim? Por isso que eu digo, essa mudança não acontece da noite para o dia. Ela acontece quimicamente imediatamente. Quando você muda a sua fisiologia. Levanta a tua cabeça, não é olhar para cima, olha reto, levanta a tua cabeça, levanta seus ombros, sabe, o peito, respira fundo, bota a mão no seu peito, fecha o olho e repete frases positivas para você. Eu acredito em mim, eu sou capaz, eu posso, eu tenho o poder de me salvar. E você vai fazendo isso internamente, essa química vai mudando. É isso aí, bem isso, Gui, exatamente. Você se encaixa, acredita que você pode, concordo com você, Gui. Então quando você começa a trazer esse poder para dentro de você,
você começa a mudar a sua química. E aí, você vai se olhar no espelho de uma forma diferente. Você vai se olhar no espelho com a beleza toda que você tem. Toda que você tem. Porque todos nós somos seres belos, lindos, maravilhosos. E quando você olha no espelho e se enxerga dessa maneira, você começa a acreditar em você. E aí você começa a ir no lugar que você quer ir. Porque, como eu falei, lembra que eu falei na infância, eu era de cabeça baixa e tudo mais? Depois de um tempo, depois que eu comecei a acreditar em mim, eu queria frequentar os melhores lugares. E não porque eu queria esbanjar, mas eu queria ir nos melhores lugares. Para quê? Para ser visto. Porque eu sabia que não importava. Uma coisa que eu falava até, olha só que interessante, eu falava assim, eu não tenho que estar num lugar para aturar as pessoas. É as pessoas que têm que me aturar. Eu usava dessa frase. Hoje em dia eu não utilizo mais ela porque eu acho que é um pouco pesada, assim, não combina muito comigo hoje em dia. Mas nessa época eu usava até essa frase. São as pessoas que têm que me aturar, não sou eu que tenho que aturar elas, sabe? Para quebrar essa questão assim. Mas esse acreditar em você e resgatar a tua essência, o seu amor próprio, ele faz você acreditar em você cada vez mais. E cada vez mais, e cada vez mais. E você vai alimentando isso, você vai elevando isso a um próximo nível. E esse próximo nível vai fazendo você se tornar mais forte, mais verdadeiro. Porque outro dia eu falei, autoestima não é só sobre você amar a si mesmo e olhar para dentro do espelho e gostar do que você vê. Autoestima se trata também de você acreditar em você. De você acreditar na sua essência, de você acreditar que você consegue, indiferente dos obstáculos que possam surgir. Você acreditar é uma das coisas mais poderosas, porque tudo aquilo que você não acredita, você não faz. Quando chegam para você e falam assim, tipo, te mostram alguma coisa ali, imagina que você seja algo que você tem interesse, e te mostram alguma coisa. Né? Tipo, você consegue fazer isso aqui? Quando você fala, não, eu não consigo, você já me enviou essa mensagem e já existe um bloqueio ali. Então, infelizmente, você não vai conseguir, porque você já enviou essa mensagem para você. Só que quando você quebra isso aí e passa a acreditar, não, eu consigo, eu posso, você vai para o próximo nível. E aí você faz o que você quiser. E é o que você quiser, não é o que os outros falam para você fazer, mas sim o que você quiser. E você vai sim conseguir conquistar, buscar aquilo que você quiser. Conhecimento, amor, relacionamentos, né, mais saudáveis, dinheiro, seja lá o que for. Porque quando você faz com amor, com propósito, porque você acredita em você, você espalha isso para as outras pessoas e isso volta para você dessa maneira. Então, eu quero que você faça esse exercício. A vocês que estão vendo e para quem for ver depois, escreva todas essas coisas positivas sobre você, resgate essa sua criança sonhadora que tinha essa vontade e que tem ainda essa vontade dentro de você para fazer as coisas que você quer. E você não está sozinho. Você não está sozinha. Às vezes a gente se sente sozinho, se sente sozinha. É normal. Mas a gente tem pessoas maravilhosas, incríveis no mundo, que estão dispostas a ajudar, a te dar uma palavra, a te dar um apoio. E muitas vezes esse apoio, o primeiro passo é esse apoio vir de você. O primeiro passo é esse apoio vir de você. Porque às vezes a gente faz as outras pessoas enxergarem a gente também daquela maneira. Então a primeira pessoa que tem que se resgatar e tem que se ajudar é você. Dá a mão para aquela tua criança essência, para essa sua essência. Abraça ela. Diz para ela tudo o que você gostaria de ouvir. Tudo. Tudo, tudo, tudo. Diz que você ama ela, que ela não está sozinha, que você não vai largar a mão dela, que ela é melhor do que ela imagina, que ela é mais forte do que pensa, e que sim, que você tem o poder de acreditar em você e que você pode fazer tudo aquilo que você quiser. Eu acho que isso é uma das coisas mais poderosas que o ser humano pode começar a fazer por ele mesmo. E eu deixo vocês com essa mensagem. Olha lá, a Josi falou para a Laura.
Você, minha fada, me ajudou a começar a se sentir melhor comigo mesmo. Que maravilhoso. Eu pensei em uma coisa: se você teve fé que não conseguiu, ou seja, o pensamento é matéria. Quando você acredita que consegue, você vai conseguir. Exatamente isso, Gui. E é física quântica, né? Chega num outro nível disso aí, que é justamente isso. Você começa a criar a sua realidade. E sim, quando você acredita em você, você começa a colocar objetivos, pensamentos, sentimentos, metas, e tudo isso começa a concretizar na tua vida. Porque a gente é, sim, aquilo que a gente cria para nós mesmos. Então, quando a gente começa a criar uma mentalidade positiva, começa a criar um propósito positivo, começa a acreditar em você mesmo, você vai muito mais além do que você imagina. Beleza? Ó, um grande abraço, um grande beijo para todos vocês. Foi um prazer ter vocês aí, conversar junto com vocês. E foi maravilhoso poder mandar essa mensagem e participar com todo mundo. E espero que outras pessoas possam ver essa live também. E antes de encerrar, quero lembrar uma coisa. No dia 18 de dezembro desse mês, eu estou fazendo um evento beneficente que se chama Renascendo Antes do Ano Novo. Esse é um evento que eu quero ajudar você a quebrar crenças limitantes, desbloquear determinados tipos de filtros de percepção, tirar dúvidas com você, entender um pouquinho melhor da sua história para que a gente possa se conectar mais ainda e eu poder te ajudar de uma forma mais eficaz. E no final desse evento, eu vou aplicar uma ferramenta que é poderosíssima, que se chama alinhamento de níveis neurológicos. Esse, como eu falei, é um evento beneficente, que ele custa R$ 24,90. Todo o valor, 100% do valor desse evento vai ser doado para instituições de caridade. Eu também, saudade de você, Cláudio. Você é uma pessoa incrível. Josi, obrigado, minha querida, boa noite para você também. Fiquem bem e vão dormir colocando mensagens positivas, falando coisas maravilhosas para você, resgatando a essência de vocês que está aí dentro. Porque, como eu falei, todos nós nascemos e temos isso. E às vezes a gente esquece devido a pensamentos, sentimentos, comportamentos, eventos, traumas, várias coisas que aconteceram na nossa vida, mas você não é isso e não precisa repetir esse padrão. Boa noite, fiquem bem.